Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa quinta-feira. Uma quinta dura para o torcedor vascaíno. Dura com relação à realidade. Hoje a realidade chegou para o torcedor. Após a partida de ontem contra a equipe do Fluminense, o vascaíno conseguiu entender o que é para nós como torcedores nesse momento o ano de 2025. A gente começa muito bem, com uma boa atuação contra o Madureira na estreia do Carioca desse time principal na Arena da Amazônia. A gente enfrenta Português e goleia. A gente com um time alternativo consegue vencer o Maricá. E ali a gente esperava que tivéssemos com esse atual elenco um bom ano. Mas as coisas começaram a cair. Veio jogos ruins, veio um empate contra o Volta Redonda, veio um empate, né, contra, salvo engano, a equipe do Boa Vista, e agora veio a derrota para a equipe do Fluminense. Ficou nítido, meu amigo, que o Vasco precisa reforçar. Ficou nítido, meu amigo, que com esse elenco, o ano de 2025 está sendo muito preocupante. A gente, é claro, vai falar sobre tudo isso, vamos falar sobre esse atual momento do Vasco da Gama, vamos falar sobre a procura do Vasco pelo atacante Eric, mais um nome que o Vasco busca nessa janela de transferências, vamos falar sobre a situação do diretor executivo Marcelo Santana e falar também sobre a saída que pode acontecer em breve do zagueiro Manuel Capasso e comentar um pouquinho sobre essa situação que para mim é completamente incoerente. Mas enfim, vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, temos o Acorda Vascão às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante saindo sempre pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante saindo sempre pela parte da noite. Eu conto muito com a presença e o apoio de todos vocês, chegando aqui no nosso canal, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância essencial para a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Não saia desse vídeo sem se inscrever aqui no nosso canal. Show de bola, vascaíno! Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês esse Fala Gigante, falando sobre a situação desse ponta que está sendo procurado, né? Após as frustrações por Coelho, Bruma, Brian Rodrigues, poxa, são tantos nomes aqui, né? O Guilherme dos Santos e vários outros jogadores que o Vasco buscou nessa janela de transferências, entretanto acabou não conseguindo contratar. O Vasco agora traça um novo alvo, um atacante chamado Eric, um atleta que já atuou aqui no futebol brasileiro. Futebol brasileiro, o Eric iniciou a sua carreira no Goiás. Eu lembro muito do Eric. Eu era jovem, né, quando o Eric iniciou profissionalmente. Eu tinha 14 anos de idade quando o Eric ele começa a se destacar no Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Goiás. Eu lembro muito do Eric, pode ser bobo, mas porque eu jogava Cartola na época. Cartola em 2014 era um jogo que estourou no futebol brasileiro, no Brasil de um modo geral, dos amantes do futebol. E o Eric era um dos grandes nomes do Cartola, vestindo a camisa do Goiás, no ano de 14, 15, né? Você botava o Eric que com certeza teria pontuação garantida, com gols ou assistências. E foi exatamente assim. No ano de 2014, o Eric marca 17 gols e dá 2 assistências em 47 partidas, sendo muito jovem. E no ano de 2015, na temporada seguinte, ele em 48 partidas, ele marca 19 gols e dá 2 assistências. Isso, né, há 11 anos atrás, ou seja, o Eric tinha aí 19 anos de idade, 18 para 19 já estourava no Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Goiás. Isso o credenciou a vestir a camisa de um grande clube do futebol brasileiro, que foi o Palmeiras. O Eric é comprado pelo Palmeiras em 2016, logo naquele início, né, da, da nova era do Palmeiras, com grandes investimentos. O Eric é um desses nomes que chega. Ele fica no Palmeiras de 16 e 17, entretanto não consegue entregar no Palmeiras aquilo que havia entregado no Goiás.
Então o Palmeiras resolve emprestá-lo, empresta ao Atlético Mineiro, ele também não vai bem pelo Atlético Mineiro, e o Palmeiras o empresta no ano seguinte, 2018, ao Botafogo. Ele consegue voltar a desempenhar. Em 2018, são em 17 partidas, 5 gols e 3 assistências. E no ano seguinte, em 2019, durante o primeiro semestre, em 29 partidas ele se reencontra com o seu bom futebol, marcando 9 gols e dando 4 assistências. Esse bom desempenho do Eric o credenciou a sair do futebol brasileiro e chegar ao Yokohama Marinos, do futebol japonês, onde ele desempenha muito bem. Em 2019 são 9 gols e 3 assistências em 13 partidas. No ano seguinte, em 20, ele marca 15 gols e dá 6 assistências em 35 partidas. E ele, logo após essa passagem pelo futebol japonês, de destaque, ele vai para o futebol chinês, continua se destacando, passa a temporada de 21 e 22 no futebol chinês e chega ao futebol japonês novamente em 23, onde consegue já novamente ter o seu melhor ano depois daqueles períodos do Goiás. Ele em 30 partidas marca 18 gols e dá 7 assistências. E no ano passado, que o Eric esperava desempenhar, ele acaba não conseguindo, por conta de uma grave lesão que sofreu no finalzinho do ano de 23. O Eric ele sofre uma lesão ligamentar. Ele rompe os ligamentos do joelho, uma lesão que o Jair e o Paulinho, e o David também, né, agora no final da temporada, sofreram aqui no Vasco. Então ele fica de fora durante todo o final de 23 e volta aos gramados apenas em maio do ano passado. Ele fica curado dessa lesão, né? Ele consegue voltar a treinar em março do ano passado e estreia em maio do ano passado. Faz sua reestreia com a camisa do Machidas Eu Via. Ele no ano passado tem inclusive 32 jogos, 32 partidas, com 4 gols e 4 assistências, mas naquele ritmo, né? Ainda voltando de lesão, não conseguindo desempenhar o seu bom futebol. Essa temporada de 25, que seria de fato a temporada do Eric para a gente entender um pouquinho quem é esse jogador após a lesão. Entretanto, ele ainda não entrou em campo e o Vasco tem interesse na sua contratação. Informação que temos a trazer aqui a vocês, através de uma apuração feita pelo jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, é que o Eric é o mais novo nome, o mais novo alvo para reforçar o setor ofensivo do Vasco da Gama. É um nome que entrou na pauta da diretoria Cruz Maltina. Jogador de 30 anos de idade, como a gente já trouxe aqui a vocês, que tem um vínculo com o Machidas Eu Via do futebol japonês até o final desse ano. O Eric hoje quer voltar ao futebol brasileiro e ele, junto ao seu empresário, vai tentar, junto, é claro, ao Machidas Eu Via, uma liberação sem custo. A expectativa é que isso vá acontecer, que o Eric consiga, junto ao seu clube atual, ser liberado e chegar de graça ao Vasco da Gama. O Eric já havia sido sondado pela diretoria do Vasco no final de 2024, conversas muito iniciais, assim, bem no início mesmo, as coisas acabaram não avançando e agora o nome do Eric volta à pauta. A diretoria, né, ou seja, a comissão técnica de Fábio Carille já aprovou a contratação, exatamente por conta disso que as coisas andaram. O Eric é um nome que tem bons números, tá? Definitivamente na carreira. Há alguns questionamentos importantes com relação ao jogador, como a questão da lesão ligamentar que sofreu. Hoje é um atleta que, por conta dessa lesão, fechando o ano passado, né? Ele fecha o ano passado sem ser o titular do clube japonês. E creio que exatamente por conta dessa lesão também, a gente está vendo o Paulinho aí tendo dificuldade para reencontrar o seu bom futebol. Essa lesão ligamentar é uma lesão muito grave, é uma lesão muito séria. O jogador tem que ter um trabalho extracampo muito forte para conseguir voltar a desempenhar um bom futebol. E esse é um peso. Ele é reserva de um clube do futebol japonês e acabou de sofrer uma lesão ligamentar, mas tem números bons. No total da carreira, o Eric tem 91 gols e 41 assistências. Ele tem uma média aí de mais ou menos um gol a cada 3 partidas e uma assistência a cada 5 jogos. Mais ou menos é o que o Eric consegue entregar, juntando, somando todos os números da temporada, de todas as suas temporadas, é a média dele. Ainda com relação ao Eric, o que a gente tem a trazer a vocês é: o Eric é um ponta, assim, de origem. No Goiás ele apareceu para o futebol brasileiro atuando como ponta esquerda ou ponta direita. O Eric consegue fazer as duas. Ele é destro. Ele no futebol japonês ele atuou na ponta esquerda, atuou na ponta direita, assim como também no Goiás. Mas nessa passagem pelo Botafogo, onde ele consegue desempenhar novamente um bom futebol aqui no futebol brasileiro, ele atuou até como um falso 9, um 9 móvel, né? O Eric é um jogador muito semelhante ao Rony. Eu vejo certas semelhanças no Eric e no Rony. Pra você ter noção, o Eric tem 1,70 m, 65 kg. É um jogador rápido, habilidoso, mas que dá para jogar de 9.
Então o Rony e o Eric têm aí as suas semelhanças. Talvez o Rony seja o melhor jogador para você entender quem é o Eric. Nome que o Vasco busca, nome que é do interesse do Vasco para suprir essa posição do setor ofensivo. É matar, na minha opinião, até 2 coelhos numa cajadada só, né? É talvez trazer o nome para ser esse reserva do Verratti e também trazer esse nome para reforçar o setor ofensivo. Certo é, o Vasco precisa reforçar. Tem que vir jogador. Se não for, como diz aquela palavra, né? Refugo, que venha. Eu acho que o Eric não é um refugo. Não é uma solução, tá? Passa longe, inclusive, de ser uma solução para o nosso setor ofensivo. Mas é um bom nome de composição. Eu acho que para compor um elenco, o nome do Eric é muito interessante. Agora, para suprir a carência do nosso setor ofensivo, não dá para contar com o Eric para o ataque. Você gosta do nome? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu já dei a minha opinião aqui. Composição de grupo, chegando de graça, eu acho interessantíssimo. Há essa questão. Ele acaba de vir de uma lesão ligamentar séria. Será que ele vai conseguir entregar? É uma grande incógnita a situação do Eric. Mas vindo de graça para compor, assinando um contrato curto, diante da situação precária hoje do nosso setor ofensivo, eu acho bem legal. E aí, meu amigo, é a questão. O Vasco vai no Eric agora. Então, alô, aí já é a parte do Marcelo Santana, tá? Alô, Marcelo Santana. Se mais uma vez o nome do Eric não chegar, vai ficar feio para vocês. E vai ficar feio para você, principalmente como diretor executivo do Vasco da Gama. Horrível, horrível. A situação hoje do Marcelo Santana dentro do Vasco não é nada boa, tá? A informação é que internamente, assim, a questão Marcelo Santana dentro do Vasco da Gama tá praticamente dividida. Uma parte é a favor da saída dele, outra parte é a favor da permanência. As pessoas dentro do Vasco não querem mais a presença do Marcelo Santana. Pode ter a convicção aqui você, que Pedrinho está sendo muito pressionado para demitir o diretor executivo. Muito pressionado mesmo. Hoje o diretor executivo não é uma pessoa benquista dentro do Vasco. E é claro, não poderia ser diferente. O trabalho do Marcelo Santana à frente da cadeira de diretor executivo é muito ruim. É muito fraco. Até agora eu não consigo enxergar nada de bom que o Marcelo Santana fez no Vasco da Gama. E se entregou, gostaria de saber. Gostaria de um esclarecimento. Porém, é que essa diretoria nem esclarecer está conseguindo. Então, assim, situação tensa, esquisita, complexa. E o senhor Marcelo Santana aí com a corda no pescoço. Precisa contratar, precisa fazer alguma coisa, precisa mexer aí as águas, porque do jeito que tá feio. E para fechar o vídeo, quero trazer uma informação, mas também debater sobre a informação, que é Manuel Capasso, tá? Informação que a gente teve ontem é que o Manuel Capasso, ele é, assim, é o principal alvo do Tajeres de Córdoba nessa janela de transferências, tá? O jornalista Garcia, um jornalista argentino que é o setorista do Tajeres na Argentina, ele trouxe a informação que após a chegada do atleta Emanuel Reynoso, que era um dos grandes alvos do Tajeres nessa janela de transferências, agora o Tajeres vem com tudo pra cima de Manuel Capasso, tá? Manuel Capasso é definitivamente o novo alvo do Tajeres na janela de transferências. É a bola da vez assim. As negociações estão em andamento com o Vasco, há um desejo do Tajeres em ter o Capasso, há um desejo do Vasco em liberar o Capasso, há uma expectativa para que o negócio ande de forma favorável para ambas as partes. No caso, a janela de transferência do futebol argentino fecha nesse próximo dia 12 de março, né? Então, assim, o Tajeres tem que correr para conseguir a contratação do jogador. E aí o que eu quero falar a vocês? Vamos lá. O Tajeres trata o Capasso com prioridade. O Tajeres, o Capasso é a bola da vez. E aí eu vou pegar aqui a vocês. O Tajeres hoje é um grande clube, tá? O Tajeres hoje é um clube que se organizou no futebol argentino. Há alguns anos atrás, definitivamente, o Tajeres era um clube pouquíssimo conhecido. Hoje a gente está falando de uma equipe que tem um bom desempenho. O Campeonato Argentino acabou há pouco tempo, então não é nem válido pegar aqui o Campeonato Argentino dessa temporada. Mas o Tajeres, no ano passado, ele fecha o Campeonato Argentino na segunda colocação, tá? Fecha o Campeonato Argentino na segunda colocação, a 3 pontos atrás do campeão, que foi o Vélez Sarsfield. Isso no Campeonato Argentino. O Tajeres disputa a Copa Conmebol Libertadores na última temporada. Pra você ter noção. O Tajeres é uma equipe que disputou a Copa Conmebol Libertadores no ano passado, em 22.
Eu não consigo informar a vocês se vai disputar esse ano. Eu creio que não irá disputar a Copa Conmebol Libertadores. Aliás, vai disputar pela classificação do Campeonato Argentino. O Talleres estará na Copa do Mundo, na Copa Libertadores de 2025. O Talleres na Copa da Superliga, que é a Copa da Argentina de 2000, lá atrás. Enfim, de modo geral, o que eu quero trazer a vocês o Talleres é uma equipe que desempenha. O Talleres é uma equipe que compete. O Talleres é uma equipe que figura entre as principais equipes do futebol argentino. Essa equipe quer o Manuel Capasso. Um Capasso que na última temporada foi campeão do Campeonato Paraguaio com o Olímpia, sendo um dos grandes destaques do sistema defensivo. Um Capasso que saiu da Argentina em 22, sendo um dos grandes nomes do sistema defensivo do Atlético Tucumã e um dos grandes destaques do Campeonato Argentino daquela temporada na posição de zagueiro. Então, assim, por que eu tô trazendo isso tudo? Porque o Talleres ele foi destaque na Argentina no Atlético Tucumã. O Talleres ele foi destaque no Paraguai no ano passado, no campeão paraguaio, clube que disputa Libertadores todo ano, que é o Olímpia. O Talleres hoje é alvo de um dos grandes nesse momento da Argentina, que é o Talleres. O Capasso, perdão. Tô misturando aqui as coisas. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque o Talleres foi importante, o Capasso foi importante pro Atlético Tucumã. O Capasso foi importante pro Olímpia. O Capasso será e quero o Talleres que seja meu passo importante pro clube. E não serve pro Vasco? Esse é o questionamento. Porque contra o Volta Redonda, a nossa dupla de zaga, que é o João Vitor e o Lucas Oliveira, foram mal. Ontem contra o Fluminense, eu não vou colocar a culpa neles. Mas o Vasco ele sofre 2 gols de erros. O Thiago Silva ele sobe sozinho para cabecear, então foi mal marcado defensivamente. E o gol do Germancano é um chute onde o Cano tá sozinho dentro da área. Foi mal marcado. Então, nitidamente, há um problema defensivo no Vasco. E o que eu quero trazer é o seguinte: o Capasso serve para o atual campeão do Campeonato Paraguaio que lutou por ele até o final, que é o Olímpia. O Capasso serve para uma equipe que terminou a temporada passada do Campeonato Argentino na vice-colocação e vai disputar uma Libertadores. O Capasso é um nome que está sendo contratado pelo Olímpia para ser titular da Libertadores. Pelo Talleres, perdão. E não serve para o Vasco. A zaga do Vasco é tão boa assim, com Lucas Oliveira, Maurício Lemos, João Vitor e Souza. Porque assim, creio eu que a zaga do Vasco tem 4 nomes. É o Souza, é o Maurício Lemos, é o João Vitor e o Lucas Freitas. A gente tem pelo lado direito o João Vitor e o Souza. A gente tem pelo lado esquerdo o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira. E tem o Maurício Lemos ainda, perdão. Quer dizer então que olhando pelo lado direito da zaga, o Souza é melhor que o Capasso? O Lucas Freitas é melhor que o Capasso? Que eu acho que não é. Eu acho que não é. Então assim, é triste, é tenso e mais uma vez mostra algo esquisito. O contrato Capasso é curto. Renova. Bota uma renovação por metas. Se ele for bem no Vasco, ele vai ter que renovar automaticamente até o final de 26. E se não der certo, ok. É melhor apostar no certo do que querer que dê errado e já vender, liberá-lo com antecedência. Eu acho um absurdo o que está sendo feito com o Manuel Capasso no Vasco da Gama. Ao menos dar uma oportunidade. Gostaria de ver pelo menos uma partida do Capasso para tirar a prova dos 9. Ou é bom ou é ruim e manda embora de vez. Agora ficar nesse joguinho e não dar oportunidade para o Capasso mostrar o seu futebol, que eu acho horrível. E pior ainda, é saber que ele não serve para o Vasco, mas serve, para outras equipes que estão demonstrando um futebol muito melhor que o nosso. Definitivamente complicado, complexo e é difícil até de falar. Mas enfim, a gente, meu amigo torcedor, vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo, tá? Dessa quinta-feira. E já a gente tá de volta aí com o nosso Boa Noite Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaínas.